Vamos agora ver a dica do formulário de exame. E esta dica aparece porque muitas das vezes ninguém te explica como é que é a estrutura do formulário. E também não te explicam como é que se aplicam algumas fórmulas. Por isso, vamos a isso, vamos ver a estrutura do formulário de exame. Ora, ele está dividido em geometria, probabilidades, regras de derivação, limites notáveis, trigonometria e complexos. E se reparares, está tudo misturado. As várias temáticas estão todos misturados. Vamos agora ver a parte de geometria. Na parte de geometria, podemos começar pelo comprimento do arco da circunferência. E o comprimento do arco da circunferência é α vezes r. E eu aqui alerto para o seguinte, o α tem que ser obrigatoriamente em radianos. Ou seja, se tiveres graus, passas a radianos e aplicas esta forma. Depois, áreas de figuras planas, em que tens a área do losango, trapézio, polígono regular e setor circular. E neste último a mesma coisa. O α tem que ser em radianos. Depois, áreas de superfícies, a área lateral de um cone, que é π vezes r vezes a geratriz, a área da superfície esférica e, por último, volumes da pirâmide, do cone e da esfera. Pronto, e da parte de geometria está resumido o formulário que tens à tua disposição, tanto nos exames como algumas vezes nos testes que alguns professores costumam dar. Ora, como vimos, geometria já está. Vamos passar a probabilidades. Ora, as probabilidades, o que é que nós temos? Temos estas fórmulas. Temos aqui as primeiras, que é o valor médio e o desvio padrão de uma distribuição de probabilidades, em que podes aplicá-lo, por exemplo, neste caso. Ora, vou dar aqui este exemplo, lançamento de um dado, sabes que as faces podem ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E as probabilidades também sabes que é 1/6, 1/6 e todas 1/6. E agora eu pedia o valor médio desta distribuição. O valor médio, aplicando esta fórmula, é x1 vezes p1 mais x2 p2, x3 p3 e assim sucessivamente. E calculas o valor médio desta distribuição. Se eu quisesse o desvio padrão, ora, o desvio padrão tinhas aqui, terem atenção, que primeiro tinhas que calcular a média, o valor médio. E só aí é que podes aplicar esta forma. E pronto, esta parte está concluída. Vamos à segunda parte. Vejamos agora se x segue uma distribuição normal de valor médio μ e desvio padrão sigma. Então, tem esta propriedade. E aqui não é mais nem menos que isto. Se reparares, é o que tens aqui. 68,27 é 68,27 aqui, se multiplicares por 100. Ou seja, basicamente eles dão-te esta informação, não precisas decorar. E da parte de probabilidades está feito. Probabilidades já está. E vamos agora passar às regras de derivação. Nas regras de derivação tens que saber o seguinte. Tens que saber que o u e o v são funções quaisquer. Ou seja, tu podes considerar uma função qualquer para u e v. E não podes pensar que são constantes ou x. Então vamos ver um exemplo. Vamos considerar o u igual a x² mais 2x e pedem-nos para calcular a derivada de e elevado a u. Ora, vamos buscar esta fórmula aqui e então vai ser u', ou seja, a derivada desta função aqui, que é 2x mais 2, vezes, parênteses, vezes e elevado a u, ou seja, e elevado a x² mais 2x. Isto está resolvido, ou seja, eu considerei esta fórmula com o u uma função qualquer. Tanto o u como o v. Se reparares, também tens o seguinte, o a é uma constante. Consideram o a como uma constante. E assim está explicada esta parte do formulário das regras de derivação. E está feito. Vamos agora ver os limites notáveis. E nos limites notáveis tens o seguinte, tens estas informações, só que grande parte dos exercícios de exame e também dos testes tens que fazer sempre alguns artifícios para chegar a estes limites. Um dos artifícios é a mudança variável. Vamos ver um exemplo. Limite, quando x tende para mais infinito, de seno de 1 sobre x a dividir por 1 sobre x. Já te pus desta forma. Se reparares, aqui está a tender para mais infinito. Ou melhor, aqui está a tender para zero. Aqui está a tender para mais infinito. Então, parece que não consigo utilizar o limite notável.
mas vou fazer uma mudança variável. Vou fazer a mudança variável y igual a 1 sobre x. Ao fazer esta mudança variável, eu vou ver o seguinte, ora o x está a tender para mais infinito, substituindo aqui 1 sobre mais infinito, quer dizer que o y vai tender para 0. Vai tender para 0, fazendo agora a mudança variável, fica seno de y sobre y, e este limite então fica igual a este. Fazendo a mudança variável, vai ficar igual a 1 pelo limite notável. E, basicamente, os exercícios de exame e de testes não costumam aparecer diretamente, mas sim tens que arranjar alguns artifícios, algumas simplificações para chegar a estes limites. E é esta a dica que eu te deixo da parte dos limites notáveis. E está feita esta parte. Vamos ver agora a parte da trigonometria. E na parte da trigonometria tu tens três fórmulas. Tens seno de A mais B, cosseno de A mais B e a tangente de A mais B. Eu aqui posso aplicá-las quando vês que é necessário aplicar, mas também costumo utilizá-las para a duplicação. Ou seja, seno de 2A. Ora, seno de 2A, tu consegues pôr isto como uma adição. Ou seja, seno de A mais A. E assim já podes aplicar esta fórmula. Fica seno de A cosseno de A vezes cosseno de A e mais seno de A, neste caso, vezes cosseno de A. Se reparares, é a mesma parcela, seno de A cosseno de A e seno de A cosseno de A. Então quer dizer que vai ser igual a 2 seno de A cosseno de A. E chegaste à fórmula da duplicação no seno. Podes aplicar a mesma coisa para o cosseno e para a tangente. E é basicamente isto que as fórmulas da trigonometria permitem fazer. E está feita esta parte. Por último, vamos ver os complexos. E nos complexos tens duas fórmulas. Tens a fórmula para a potenciação de um complexo e a fórmula para a radiciação de um complexo. E porquê é que dá muito jeito, ou me dão-te muito jeito estas fórmulas? Vamos ver este exemplo. 1 mais i elevado a 8. Se tu fosses fazer o cálculo, era 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i 8 vezes. Ou seja, dava muito trabalho. Se passares à forma trigonométrica, 1 mais i, podes aplicar esta fórmula e facilmente calculas. E a mesma coisa para a radiciação. Se quiseres um radical, passas à trigonométrica, substitui e vai ter n raízes. E vai ter n raízes porque vais substituir este k aqui sempre por 0 a n menos 1. E está feita esta parte dos complexos. Ficámos então com toda a estrutura do formulário que tu tens no exame.